What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ up the earth. Won't it be wonderful there? Learning great things as on the earth. Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no earth to over there. Joyously sing with heart well-knowing, oh, won't it be wonderful there? Sim, senhor. One time here. Certa vez aqui, há alguns anos, havia um irmão missionário e ele sentiu que tinha um chamado para a África. Ele era jovem, uma esposa e duas filhas muito bonitas. As meninas, de uns 7 ou 8 anos cada. E este jovem não conseguia parar de pensar nisso. Ele era um ministro, tinha uma bela igreja na região, mas não conseguia escapar desse chamado. Ele tinha de ir para a África e orou dia e noite. Ele não queria ir, e Deus continuou falando com ele. Você tem de ir. E por fim ele chegou à hora de decidir quando ele tinha de ir. Então ele foi à junta missionária da sua igreja e disse: Deus me chamou para os campos missionários lá nas selvas da Rodésia. E essa selva está infestada de malária, com febre e com aquele sol quente, peste e lepra. E todos os tipos de doenças nesta selva. Estar onde ele ia passar o resto da vida. Vendeu sua casa e tudo o que tinha. Assim, a junta missionária queria testá-lo e disseram: tem certeza, então? Ele disse: estou convicto. Disseram-lhe: o senhor já considerou que tem 2 lindas filhinhas? E tem uma jovem e adorável esposa, e se está só, por que não vai lá e vê como é e depois volta? Ele disse: não, o Senhor me disse. Oh, é tão real. Ele disse: o Senhor me chamou.
Eu não quero deixar minha casa. Não quero deixar minha igreja e meu povo, mas o Senhor me chamou lá para aquela selva. E ele disse, o Senhor sabia que as suas filhinhas podem pegar febre amarela ou febre da água negra e morrer da noite para o dia. E se referiu a diversas pessoas que tinham perdido os filhos, os pequeninos, ao levá-los lá, a doenças para as quais não tinham imunização. E disse, pense na lepra, pense em sua bela esposa e em suas 2 filhinhas com lepra, e aquele sol quente, e coisas que terá de aguentar. Disse, não tem medo e o perigo de levar suas filhas e esposa a um lugar assim? E o missionário ficou lá, o jovem, e as lágrimas começaram a escorrer em seu rosto. Ele se virou e disse, meus irmãos, minha visão do chamado de Deus, ele disse, se Deus me chamou para a África, minhas filhas e família estarão mais seguras na África do que em qualquer lugar do mundo. Amém! O que foi isso? Ele tinha a chave do seu chamado. Tinha fé no que estava falando. Oh, pensei, que comentário corajoso. Quando ouvi isso pela primeira vez, meu coração saltou. Vejam, se Deus me chamou para a África, minhas filhas, na lepra e peste e tudo mais, estarão mais seguras lá do que em qualquer outro lugar da face da terra. Ele tinha a chave. É isso o que se requer. Quando você tem a chave, não há medo, não há dúvida, não há pergunta. Você não tem de perguntar a outra pessoa sobre isso. Você sabe exatamente. Você a tem em mãos. Você sabe o que fazer. Amém! Você sabe qual é o resultado. Sabe que a porta vai destrancar. Você verificou as alavancas e sabe que é estritamente o certo. A porta vai se abrir quando você inserir a chave nela. Oh, se a igreja possuísse as chaves, se a igreja possuísse essa chave da fé, poderíamos destrancar qualquer porta, qualquer doença, qualquer praga, qualquer caso que haja. Ela poderia ser destrancada para nós se pudéssemos possuir essa chave. Este homem tinha a chave do seu chamado. Se me permitem um testemunho pessoal, lembro-me de uns 15, 17 anos atrás, agora, quando o Senhor me disse lá no Rio, quando ele desceu naquela coluna de fogo, cuja foto vocês veem, e falou comigo e disse, tu levarás esta mensagem ao redor do mundo. E me lembro em Greensmill, quando ele falou comigo, e fui e disse ao pastor, e ele me disse, Billy, o que você comeu aquela noite? Você teve um pesadelo. Ele disse, volte para o seu trabalho. Você está trabalhando na companhia de serviços públicos. Tem um bom emprego. Volte e cuide das suas coisas, filho. Disse, você teve um pesadelo, você comeu algo. Isso não me intimidou nem um pouco. Quando comecei com os cultos de cura, muitos de vocês aqui se lembram da minha mensagem naquela manhã, como Davi foi ao encontro de Golias. Foi sobre o que preguei. E me disseram, ele disse, no dia da ciência moderna, quando temos todos os tipos de pesquisa médica, quando temos os melhores médicos, quando a igreja há muito se esqueceu da cura divina e coisas de muitos anos atrás, como vai encarar um grande gigante assim? Como vai sair diante dos metodistas, batistas, presbiterianos e tal, e até os pentecostais, que se esqueceram disso há muito tempo e adotaram seus credos? Como vai encarar, sem denominação ou nada mais, para apoiá-lo? O que vai fazer, Bill? De alguma forma, isso não me intimidou, nem um pouco, pois eu tinha uma chave na mão. Eu disseram, ninguém acreditará em você, você não terá como fazê-lo, ninguém acreditará em você. Eu disse, não me importa, tenho certeza de uma coisa.
Deus me chamou e devo ir, porque Deus me chamou. Eu segurei a chave. Ele me chamou, ele me mostrou, ele me contou e vi sua presença quando ele me comissionou e a chave estava lá. O pastor disse, com uma instrução de 7ª série, e você vai pregar e orar diante de reis e monarcas? Eu disse, isso é segundo a palavra dele. Ano passado, mais ou menos nesta época, ou 1 ou 2 semanas antes, quando vim à igreja aqui, lhes disse que o Senhor Deus tinha me dado uma visão de fazer uma caçada e um certo animal que eu iria encontrar que teria chifres de 1 metro e 7 centímetros e a caminho de volta, depois de caçar esse animal, onde estaria a posição em que estaria, a caminho de volta, eu ia matar um urso grisalho. E fui a certa região e falei com o homem e ele disse, não conheço animal com essa aparência. E quanto a um urso grisalho, nunca vi um. Eu disse, mas tem de estar aqui em algum lugar. Assim, ele disse, nem vamos entrar em território de ursos. Estamos indo atrás de ovelhas, bem acima de onde a mata acaba. Bem, eu fui com ele. E no segundo dia lá, no exato lugar, bem onde o Senhor disse, lá estava o animal. Assim, quando fui e peguei o animal, e enquanto estávamos tirando a pele e os chifres e tal, ele disse, quero lhe perguntar algo. O irmão me disse 3 dias atrás, quando saímos do acampamento, que depois de ter atirado em certo animal, que no caminho de volta, o irmão mataria um urso grisalho. Eu disse, assim diz o Senhor. Disse, não estou duvidando, ele disse, pois meu irmão era epilético e o irmão nunca o tinha visto na vida quando esteve aqui certa vez. E me disse que aquele rapaz seria curado quando eu fizesse certa coisa, e foi. Ele disse, agora, mas irmão Branham, quero lhe perguntar. Ele disse, posso ver até lá embaixo, onde começa a mata, onde aqueles cavalos estão. E não há nada aí, não há nem um pouquinho de grama, não há uma pedra, não há nada. Musgo de caribu, que tem uns 5 centímetros de altura, acima de onde a mata acaba, por 1,5 quilômetros ou mais acima de onde a mata acaba. Disse, onde estará o urso? Eu disse, Deus é Jeová Jiré. Se ele me disse que haverá um urso lá, haverá um lá. Descendo a montanha, a cada 800 metros, mais ou menos, que nos aproximávamos, ele dizia, irmão Branham, já está na hora desse urso aparecer. Eu dizia, não se preocupe, estará aqui. E quando estávamos quase a uns 500 metros de onde os cavalos estavam, tivemos de descansar de novo, com os chifres pesados e tal nas costas, e ele olhou em volta de novo e vi seu rosto enquanto olhava para mim, como se no fundo do coração estivesse se perguntando. Vejam, ele esperava que estivesse lá, mas não tinha a chave. Mas, de alguma forma, pela graça de Deus, ele nunca falhou comigo. Quando ele me disse que haveria um urso grisalho lá, eu tinha a chave. Não duvidei nem um pouco. Nem um pouco. Virei-me para ele e disse, Bud, estará lá. E assim que me virei, lá estava o urso de pé, bem acima de nós, a uns 800 metros. Ele colocou os binóculos, disse, Billy, verdade, é um grande urso grisalho. Vejam, a chave, uma visão, a palavra do Senhor. Não há nada que possa mudá-la ou detê-la. Não é de instrução que a igreja precisa esta noite. Não é de denominação que a igreja precisa esta noite. Não é de credo que a igreja precisa esta noite. É da chave das Escrituras que a igreja precisa esta noite. A porta.
Pois Cristo é a porta, e Ele é a palavra. A fé na palavra do Deus vivo destranca todas as portas. Deus, dá-nos a chave. Dá-nos a chave. Hebreus capítulo 12 diz: pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e a incredulidade que tão de perto nos rodeia. Diz pecado, sendo que pecado é incredulidade. Estão vendo? Há somente um pecado, que é a incredulidade. E pecado significa errar o alvo. Como quando ao atirar você erra o alvo, é melhor ajustar sua arma. Veja, pois há algo errado. Você errou o alvo. Veja, volte e tente de novo. Entende? Significa dar meia volta. Você errou o alvo. Quando você quer ser cristão e vai e se une à igreja, você errou o alvo. Quando você quer ser cristão e foi aspergido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você errou o alvo. Melhor voltar. Você não acertará o alvo. Vai abrir demais, com toda a certeza. Só há uma coisa que pode mantê-lo na linha perfeita, que é a Escritura, a Bíblia, a Palavra. Pois tanto os céus quanto a terra passarão, mas a Palavra de Deus nunca passará. Então, segure a chave, fé na Palavra, e com cada bocadinho de fé que você crê e não duvida de nada, você pode destrancar todas as portas que estão entre você e a bênção que Deus tem para você. Que Deus nos ajude a ter as chaves, é a minha oração. Inclinemos a cabeça agora para uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta noite porque Tu nos deste uma chave para destrancar a salvação para nós. Eu te agradeço por isso, Senhor, por estarmos salvos e pela chave que pudemos usar até agora. Mas Deus, dá-nos fé de que cada uma destas palavras escritas em Teu livro são pequenas alavancas. E esta chave chamada Jesus, esta porta, quero dizer, chamada Jesus, e a chave chamada fé, toca cada palavra, ela a destranca. Ela move aquela pequena alavanca para baixo e podemos entrar nessa bênção. Pai Celestial, dá-nos as chaves para podermos ter fé nas promessas de Deus. Para que nossa fé não falhe, para podermos ser de serventia a Ti e àqueles com quem convivemos. Perdoa todo o pecado da nossa incredulidade, Senhor, e ajuda-nos a ser Teus. Estamos chegando agora à mesa da comunhão e rogo, Pai Celestial, que nos perdoes de todas as nossas ofensas, para podermos entrar no gozo do companheirismo ao redor da mesa de Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, irmã, se você tem a chave do reino, a chave da porta, a chave da salvação, Deus o ajude a abrir as portas e deixar Jesus entrar. Deixe que Ele lhe dê as coisas que você tanto deseja. Agora, por um momento antes de começarmos a ler sobre a comunhão, quero dizer algo porque é sobre a comunhão. E quando chegamos a este altar, só há um jeito de vir, que é se tivermos a chave da fé em nossas mãos, que nos permite saber que nossos pecados estão perdoados. E se não tivermos essa chave para destrancar essa porta de que nossos pecados estão perdoados, não temos direito à mesa do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, isso é verdade. Acho que todos sabemos que hoje é o Dia Nacional da Comunhão. Este é o dia em que todas as igrejas tomam a comunhão. É o Dia Nacional da Comunhão em toda a nação. E pensei que seria apropriado falar uma ou duas palavras sobre a comunhão antes de tomá-la, enquanto o pastor faz o favor de aprontar as Escrituras para a leitura da ordem da mesa do Senhor. Agora, esta comunhão, agora não demorarei mais que uns 10 minutos.
Esta comunhão que estamos para tomar tem sido a maior disputa entre todas as doutrinas da Bíblia. Essa foi uma das suas primeiras disputas na igreja primitiva. E hoje, os protestantes, os episcopais e metodistas e muitas das igrejas protestantes aceitariam de bom grado a doutrina católica romana, se pudessem superar o pequeno obstáculo da comunhão. Mas concordarão que o sacerdote se case e seja ministro. A Igreja Católica concordou com isso várias vezes em suas conferências e encontros. Eles concordam com isso e concordarão quanto a orações diversas e tal. A Igreja Protestante concordará com isso e os catecismos e tal. O pequeno altar aqui e ali, e a Igreja Católica está disposta a fazê-lo. Mas quando se tratou da comunhão, eles caíram ali. Qualquer um que já tenha lido a história sabe disso, mas, claro, no meu modo de pensar, eles teriam muito que abandonar antes que eu pudesse aceitá-lo. Vejam, porque não é a Bíblia. Mas quero que digam uma coisa à Igreja Católica. Sabiam que a Igreja Católica, no princípio, foi a Igreja Pentecostal Apostólica? Claro que foi. Foi o começo da igreja. E vejam aonde chegaram. Eles continuaram tirando a palavra e injetando dogmas. E se a igreja pentecostal existisse por mais 100 anos, estaria mais longe da Bíblia do que a igreja católica está hoje, pelo jeito que está indo agora. A Igreja Católica levou várias centenas de anos para se afastar dela, 300 anos, desde a Igreja Primitiva até a organização da Igreja Católica Romana, que eles iniciaram. E eles atraíram, trazendo grandes dignitários e tais, e cortaram isto, e puseram isto, e tiraram isto, e levantaram aquilo, e tiraram ídolos pagãos, e levantaram estátuas cristãs e tal, e abrindo mão disso até chegarem ao que tem agora, a Igreja Católica Romana. E a Igreja Pentecostal Protestante, nos 50 anos em que tem existido, e visto que caiu daquilo que começou, estará em pior estado do que a Igreja Católica daqui a 100 anos. Isso mesmo. Essa é uma grande palavra para se dizer, mas vejam de onde eles caíram. Entraram direto na organização, entraram direto em abrir mão disso e daquilo e tudo mais, e lá vão eles, vejam, voltando diretamente. Mas comunhão é chamada a ceia do Senhor. Agora, muitas pessoas querem tomá-la pela manhã. Não disse na Bíblia que foi seu café da manhã. E como estas pessoas hoje, como elas ainda podem dizer ceia do Senhor e não praticam? Eles cortaram ceia e a omitiram e chamaram de jantar. Bobagem. Ceia. Agora, sempre uma disputa nos tempos bíblicos foi uma disputa, então. As pessoas entenderam mal a ceia do Senhor. Quando vinham à mesa, Paulo disse àqueles coríntios que eles vinham e se embriagavam à mesa do Senhor. Vejam, foi mal entendida nesse ponto. Ele disse, se querem comer, comam em casa. E outra coisa foi mal entendida, o que era pecadores e homens vivendo em pecado vinham e tomavam a comunhão. E isso foi mal entendido. Um homem que vivia com a mãe adotiva, e a igreja lhe contou sobre isso, ainda tomando a comunhão à mesa. E havia dissensões entre eles, e ainda estavam tomando a comunhão. Ele disse, entendo que vocês andam como os demais gentios, e há desentendimentos entre vocês, como há em especial na casa de Cefas e tal. Disse, vocês andam como os demais gentios. Vejam, foi mal entendida. A comunhão sempre foi mal entendida. Agora, eu poderia continuar com isso por horas, mas temos de ter esta comunhão e o lava-pés. Agora, eles omitiram o lava-pés por completo, com exceção de algumas denominações. Muitos pentecostais se afastaram totalmente disso, estão vendo? E ainda está na Bíblia do jeito que foi escrito, estão vendo? Agora, Roma não chama de comunhão, chamam de missa. É uma santa missa. Eles não tomam a comunhão, eles participam de uma missa. É uma missa, e uma missa certamente tira o verdadeiro significado da comunhão. Missa significa
esperando. Eles participam de uma missa esperando que, fazendo isso na missa, Deus os perdoe de seus pecados. What of them? I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit. There isn't a doubt. And that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land.